Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de segurança no Excel. Hoje a gente vai tratar de proteção de planilhas dentro de seus arquivos Excel para todos os usuários. No vídeo anterior eu havia tratado a respeito de proteção de arquivos com senha, onde no momento da abertura do arquivo você conseguiria colocar uma senha para que os usuários que tentassem acessar aquele arquivo ou fossem barrados através de uma senha ou que conseguissem somente fazer alguma alteração naquele arquivo também através de uma senha. Aqui nós vamos tratar da proteção interna, de elementos internos dentro de uma planilha do Excel e todas as opções que vêm junto com isso. Tá? Vamos então aqui, eu estou aqui com uma planilha de Excel aberta, uma pasta de trabalho, na verdade. Essa é a mesma pasta de trabalho que foi utilizada no vídeo anterior, que na verdade foi criada para o tutorial de PROC-V, muito bacana. Se vocês quiserem dar uma olhada, basta vocês clicarem no link que está aparecendo aí no vídeo para que vocês tenham acesso a esse vídeo que faz uma explicação muito bacana, muito bem detalhada de como funciona a função PROC-V. A gente vai utilizar para demonstrar como é que se utiliza esse recurso de proteção de células e, primeiro, vamos dar uma olhadinha no que tem aqui dentro dessa pasta de trabalho. Eu tenho uma planilha chamada PROC-V, com alguns itens, uma tabela muito simples, com alguns dados, como se cria no dia a dia. Eu tenho aqui uma tela de apresentação utilizando os dados daquela primeira planilha PROC-V, tá? Fazendo um trabalho aqui de leitura de dados e um gráfico aqui do lado para deixar a leitura um pouco mais bacana. Muito bem. Essa planilha está completamente desprotegida, ou seja, qualquer um pode vir aqui e, vamos supor, estragar a célula ou digitar algum outro valor, enfim, ou fazer uso dela. O que a gente vai tentar fazer aqui, na verdade vai fazer, é proteger alguns elementos dentro dessa planilha para que quem tem acesso a ela não consiga mexer em determinadas células, em determinadas formas. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no menu Revisão, que está lá em cima, e neste último, logo mais à direita, a gente tem uma separação, uma categoria de opções chamada Alterações, onde dentro dela a gente tem uma opção chamada Proteger Planilha. Tá? Não confundam, logo ao lado a gente tem Proteger Pasta de Trabalho. Muito importante saber que a diferença entre pasta de trabalho e planilha no Excel é que a pasta de trabalho é o arquivo todo do Excel, o .xls ou .xlx, e a planilha é cada uma dessas abas que estão aqui embaixo. O que a gente quer é proteger a planilha. Muito bem, eu vou ativar essa opção para ver a tela que o Excel me apresenta. Aqui ele já está me descrevendo o que eu farei com essa opção, que é proteger a planilha e conteúdos de células bloqueadas, uma caixa para que eu possa digitar a senha dessa proteção. Eu posso ter ou não uma senha, ou seja, eu posso colocar a planilha num estado de protegida sem que isso esteja debaixo de uma senha. O usuário que receber essa planilha vai poder desproteger. E aqui embaixo eu tenho uma série de opções que, quando eu ativo a proteção, essas opções que estão marcadas são liberadas para uso do usuário. Eu vou fazer um exemplo bem simples, depois nós discutimos alguns desses itens. Eu vou, sem mexer em nada, sem digitar uma senha, simplesmente clicar em OK. Vocês podem ver que aqui em cima, vários itens já foram alterados, vocês viram que eles foram desabilitados e a opção que antes era proteger se tornou desproteger, perdão. Se eu vir aqui na página inicial, eu vejo que várias opções, inclusive, estão desabilitadas, ou seja, a planilha já está protegida para determinadas alterações. Se eu vier aqui tentar fazer uma alteração, olha o que acontece, a célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegido, ou seja, a proteção já funcionou da forma que nós esperávamos. Se alguém tentar vir aqui e alterar uma célula, é essa mensagem também que ele vai receber de que a planilha está protegida. Para comprovar que a planilha que está protegida, pessoal, se eu vier aqui na primeira, chamada PROC-V, notem, olha, a barra de ferramenta está toda habilitada e eu posso simplesmente fazer qualquer alteração aqui dentro sem que o Excel reclame. Por quê? Aquela proteção que eu fiz foi naquela planilha especificamente, nessa aqui chamada exemplos de uso. Como é que eu faço então para desproteger? Simplesmente cliquei na opção de desproteção e tudo voltou a funcionar. Por quê? Porque eu não havia colocado uma senha naquela primeira caixa que me foi apresentada. Ok? Agora vamos supor que eu queira colocar uma senha, ou seja, para quem quiser desproteger para trabalhar
em cima da planilha vai ter que saber a senha. Eu vou colocar uma senha muito simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Clicar em OK, ele vai pedir para que eu confirme a senha. Digito a mesma senha. Volto àquele mesmo estado de protegido, ou seja, eu não posso fazer alterações da planilha, eu tento mudar um valor, eu tento mudar uma fórmula, ele me impede. E se eu tentar desproteger a planilha, o que eu vou receber é uma caixa para que eu insira a senha para que eu possa voltar ao estado de desprotegido. Se eu errar a senha, colocar qualquer outra coisa, eu vou ser impedido de tirar a planilha do estado de protegido. Eu preciso acertar então a senha para voltar ao estado natural. E então eu volto a ter controle total da minha planilha. Desproteger, na verdade, proteger a planilha sem senha tem um uso de um autocuidado, ou seja, você vai lá, cria toda a planilha, cria toda uma estrutura, coloca uma série de fórmulas e para evitar que algum desastre aconteça, você deixa a planilha protegida, mesmo que sem senha, só para evitar que alguma coisa aconteça por acidente. Isso seria um uso bastante comum e útil, na verdade, da proteção da planilha sem senha, algo que você pode fazer inclusive para você mesmo, ou seja, para evitar que você exclua alguma fórmula ou faça alguma desconfiguração, o que a proteção da planilha, como nós acabamos de fazer, vai ajudar a proteger que a integridade da planilha seja mantida nesse contexto. Ok, isso tudo bastante interessante, mas é preciso um caso real de uso para ter uma visão melhor de como esse recurso de proteção de planilha pode nos ajudar. Eu vou fazer isso em cima deste arquivo que a gente está trabalhando aqui agora, fazendo o seguinte. Supondo que eu quisesse enviá-lo para alguém ou disponibilizá-lo numa rede para que mais de uma pessoa tivesse acesso, e que essa planilha, essa exatamente que a gente está vendo, fosse disponibilizada para que facilitasse a consulta dos itens que estão cadastrados aqui na planilha PROC-V. Certo? Todos os itens que podem ser vistos lá estão cadastrados aqui. Eu gostaria de liberar essa planilha para que outros usuários pudessem fazer uma consulta em cima desses produtos. A planilha desprotegida tem essa lista de validação e quando eu mudo o item, a função PROC-V traz os dados das outras colunas aqui para mim e atualiza também o gráfico. Ok? O problema é que, como nós vimos na primeira opção de proteção de planilhas, eu vou aqui proteger a planilha sem senha alguma. Quando eu faço isso, a planilha agora está protegida, a alteração dessa célula ela fica impedida, certo? Tanto das outras células como dessa também, ou seja, eu não posso fazer consulta de outros itens aqui dentro dessa planilha, apesar de ser a principal funcionalidade dela. A intenção então é que a proteção de planilha seja feita de tal forma que esta célula possa ser alterada para que a consulta possa ser feita em outros itens. E interessante também seria que essas outras células permanecessem protegidas para que a fórmula PROC-V não pudesse ser alterada. Eu vou desproteger a planilha e vou configurar para que essa célula seja permitida de alteração quando a planilha estiver no estado de protegido. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com direito na célula, eu vou até a opção formatar células. Quando essa caixa me é apresentada, há uma série de opções muito conhecida por vocês, provavelmente. E essa última aba aqui, chamada proteção, possui duas opções. A que me interessa no momento é essa bloqueadas. O que essa opção está fazendo por mim? Quando eu protejo a planilha, se essa opção estiver habilitada, a planilha em estado de protegido vai bloquear esta célula para edição. Ou seja, é essa opção que faz com que, quando eu faço a proteção da planilha, com senha ou sem senha, ou seja, quando a planilha está em estado de proteção, a célula não seja permitida de alteração. O que eu vou fazer aqui? Nessa célula, voltando, eu vou pegar essa célula, que no caso é a B3, onde tem os itens e a lista de validação que eu posso trocar. Vou na formatação de células e vou desabilitar essa opção de bloqueadas. Vou clicar em OK. As outras células, vocês podem verificar, continuam com essa opção habilitada, somente a célula B3, que é a célula que contém a lista de validação, está com a opção desbloqueada. Voltando lá para conferir, aqui está. E vou proteger a planilha mais uma vez. Sem senha, não precisamos disso no momento para ver o exemplo. Percebam que ela está em estado de proteção, aqui já virou desproteger, os itens aqui em cima estão todos bloqueados. Porém, agora eu vou tentar fazer a alteração.
e ela me foi permitida. Agora, se eu tentar alterar qualquer outra célula, eu recebo aquela mensagem de que a célula está protegida. Quando eu faço então a alteração daquela opção no formatar células, que aqui está desabilitado, porque a planilha está protegida, essa célula que está com a opção bloqueada desativada, quando a planilha está protegida, fica liberada para alteração. Muito interessante nesse caso, porque eu estou permitindo que a navegação seja feita, porque essa célula pode ser alterada. Ela está com uma lista de validação, mas ela poderia conter qualquer outro dado, você poderia digitar qualquer outra coisa aqui. Vamos fazer isso com outra célula, primeiro desprotegendo a planilha. Eu vou desproteger também essa célula aqui. Desbloquear, na verdade. Vou liberar o bloqueio dela. Protejo mais uma vez, sem célula alguma. Ou seja, a planilha está bloqueada, porém as células que estão desbloqueadas podem ser alteradas, inclusive essa agora. Eu vou alterar aqui só para ver a coisa acontecendo. Ótimo, pude mexer na célula. Essa era realmente a ideia, de ver a coisa acontecendo. Ou seja, aquela opção na formatação de células é a que libera para mim a edição de células na planilha em estado de protegido. Outra opção bastante interessante, eu vou utilizar agora. Deixa eu só voltar aquela célula para o estado de bloqueado. Eu vou proteger a planilha mais uma vez. E volto mais uma vez no estado de protegido. Sendo que a célula B3 pode ser alterada. Perfeito? Perfeito. Isso é interessante por um lado, porque os meus dados estão protegidos, mas supondo que eu não gostaria que o meu usuário visse essa fórmula, fosse alguma coisa, por exemplo, algum cálculo financeiro ou alguma fórmula que fosse propriedade intelectual de negócio. Como é que eu faço para que a planilha em estado de protegido não mostre isso para o meu usuário? Muito simples. São duas as opções. Eu te protegi a planilha, vou protegê-la de novo. A primeira delas, pessoal, é essas duas primeiras que estão habilitadas. O que elas fazem? A primeira opção diz selecionar células bloqueadas, ou seja, células que estão bloqueadas podem ser selecionadas, eu posso navegar por elas como estou fazendo, ou seja, quando eu protegi a planilha, eu pude navegar célula a célula dentro da minha planilha normalmente. E a segunda é selecionar células desbloqueadas. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar essa opção chamada células bloqueadas, que a partir de agora eu vou impedir que o usuário selecione as células que estiverem com aquela opção ativada, a seleção bloqueadas, como é o caso daquela B3. O que vai acontecer a partir disso? Ó, estou clicando aqui, no gráfico eu pude selecionar, mas qualquer outra célula eu fico completamente impedido de mexer. Somente a célula que está desbloqueada é que eu posso trabalhar. Estou clicando aqui, acreditem, tá? Eu não consigo selecionar nada que seja uma célula desbloqueada, ou seja, uma célula bloqueada, na verdade. Só as células bloqueadas estão passíveis de seleção porque é a opção que eu selecionei no momento que eu protegi a planilha. Vou abrir aquela caixa de novo, que a opção selecionar células bloqueadas está desmarcada. Quando eu proteger, somente células que estão desbloqueadas são passíveis de navegação. Se eu quisesse permitir que ele viesse até essas células, o que eu precisaria fazer, pessoal? Desmarcar elas como bloqueadas para que o usuário pudesse navegar até elas, correto? Uma outra forma de ocultar essas informações aqui na barra de fórmulas, tá? Que é a que eu vou explorar agora, é a seguinte. Eu vim até aqui no formatar células, expliquei como é que funciona essa opção de bloqueadas, mas essa de oculta aqui embaixo vai dar para mim exatamente esse efeito que eu estou desejando. Eu vou primeiro selecionar as células que eu quero ocultar a fórmula, as barras de fórmula, formatar células. Eu vou manter a seleção de bloqueadas, porque eu não quero que elas sejam alteradas, e eu vou ativar a opção oculta. O que vai mudar a partir de então? Primeiro eu vou bloquear a minha planilha, proteger, perdão. Eu vou manter a seleção de células bloqueadas para que o usuário possa navegar tranquilamente. A minha planilha está protegida, mas olha que bacana. Eu vou clicar aqui na célula de baixo, nada aparece na barra de fórmulas, porque aquela opção ocultas na caixa de formatação de células na aba proteção ela foi ativada. Ou seja, quando a planilha passa para o estado protegido, aquelas duas opções é quem definem como a célula vai se comportar quando ela estiver nesse estado.
quando a planilha estiver protegida. Aqui essa célula, além de bloqueada, ela está oculta, ou seja, se tem informação de cálculo por trás dela, ela não aparece aqui na barra de fórmula. Pronto, a sua fórmula de negócio, o seu cálculo de engenharia está protegido para quem não tiver acesso a essa planilha, a senha de desproteção, de desbloqueio dessa planilha. Uma opção muito bacana quando você precisa compartilhar esses dados com outros usuários ou na sua rede ou por e-mail e quer manter toda essa funcionalidade de navegação e interação que você coloca dentro da sua planilha. E uma outra opção bastante interessante que pode ser utilizada através desse recurso de proteção de planilhas é facilitar a navegação do usuário dependendo de como a sua planilha se comporta. Por exemplo, eu fiz uma cópia exata dessa planilha de detalhes de produto, na verdade esses exemplos de uso aqui, ou seja, uma planilha idêntica praticamente. E vamos supor que eu vou apagar esses dados que estão aqui, vou inclusive limpar essa validação de dados, limpar essa validação de dados, perdão, vou colocar como qualquer valor, ok, eu não tenho mais aquela lista preenchida aqui. Vamos supor que eu queira que o usuário use essa planilha como se fosse um cadastro de um novo item aqui, por exemplo. Tá? Vou inclusive tirar esse gráfico, que aqui ele não tem nenhuma serventia. E tá aqui, eu vou mudar para cadastro de produtos, só para critério de exemplo. Cadastro de produto, perfeito. Os dados desse produto novo que vai ser cadastrado serão feitos através dessas células ao lado desses rótulos. O interessante é que na verdade, seria muito interessante que o usuário pudesse ter acesso somente a essas células. Como é que eu faço isso, então? Usando recursos de proteção. De que forma? Eu vou pegar essas 4 células que eu quero que esse usuário tenha acesso de navegação. Eu vou vir aqui na formatação de células e vou marcar essas células como desbloqueadas, ok? Enquanto todas as outras células, por padrão, já vêm bloqueadas, eu vou aplicar a proteção. Desbloqueei essas 4 células. Vou proteger a minha planilha aqui na aba revisão e vou permitir que ele selecione somente células desbloqueadas, desativando essa opção. O que vai acontecer quando eu fizer isso, pessoal? Não sei se vocês lembram, células que estão bloqueadas não podem ser selecionadas e somente as que estão desbloqueadas podem. Ou seja, o usuário clicando para a direita ou para a esquerda, tanto faz, ou pela própria tecla Tab, ele vai navegar de uma célula para outra somente, só que claro, somente nas células que estiverem desbloqueadas. Então eu vou facilmente clicar aqui em novo item, como identificação, desculpa, ID do novo item. Eu clico em Enter e vou para o nome do item, por exemplo. E assim por diante. O que importa é que custo de senha, marcação, lá. Cliquei em Enter e pronto, ele foi para a próxima célula desbloqueada. É uma forma de você facilitar a navegação do seu usuário somente para as células que interessam ele preencher dentro daquela planilha. Facilita bastante e impede que ele vá para áreas que não tem serventia nenhuma dentro da sua planilha. E isso não serve somente para células que são adjacentes, uma ao lado da outra. Você poderia, por exemplo, ter um conjunto de células completamente longe uma da outra, que o usuário seria permitido somente de navegar naquelas que estivessem com a marcação desbloqueada, conforme a opção que nós selecionamos no momento de proteger a nossa planilha. E por fim, vamos explorar um pouco, pelo menos um exemplo, de o que são todas aquelas opções que são mostradas na caixa de diálogo de proteção de planilha e para que elas servem, na verdade. Eu estou aqui na minha última planilha que eu criei, está desprotegida. Eu vou clicar na opção de proteção e vamos dar de cara com a nossa caixa de diálogo com essa série de opções para que eu possa ativar ou desativar. Como vocês puderam ver, todas as opções, tirando aquelas duas de cima, que já vêm habilitadas, estão desativadas, o que significa que quando a planilha for protegida desta forma que está configurada essa tela, todas essas opções que estão descritas logo abaixo serão desativadas quando a planilha estiver em modo protegido. Ou seja, se eu quiser liberar alguma coisa, eu tenho que selecioná-la aqui embaixo. Vamos proteger essa planilha não mexendo em absolutamente nada dessa tela, só vou clicar em OK. Se a gente vier aqui para baixo, a gente tem uma série de outras opções.
cliquei em OK. A única coisa que me é liberada é a navegação debaixo das minhas células, lógico, obedecendo aquele critério de bloqueada e oculta na caixa de diálogo de formatar células, mas, por exemplo, algumas tarefas como estavam citadas naquela caixa de diálogo, como inserir novas linhas, não são habilitadas, formatar célula não está habilitado, porque por padrão ela vem desativada quando eu faço a proteção de uma planilha. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse proteger essa planilha, mas quisesse liberar a formatação de uma única célula, por exemplo, essa de marcação. Eu vou desproteger, protegerei a planilha mais uma vez e a opção formatar célula está logo aqui embaixo. Basta que eu clique no formatar células e o que vai acontecer daqui em diante? A opção formatar células, olha, está protegida a planilha, ela está habilitada porque eu ativei isso no momento que eu protegi a minha planilha naquela primeira caixa de diálogo. É óbvio, a aba proteção não aparece porque ela tem tudo a ver com o contexto de proteção, mas as células passaram a ter essa opção ativada porque no momento da proteção foi o que eu mencionei. E isso pode ser feito com todas essas opções que estão aqui embaixo, pessoal. Inserir colunas, excluir colunas, habilitar classificação, habilitar autofiltro, que é algo muito importante. Você pode proteger toda a sua planilha de alteração, mas você pode liberar a utilização de um autofiltro, que é muito bacana. Ou seja, a quantidade de configurações que você pode fazer para a proteção da sua planilha, ela é bastante refinada e tem tudo a ver com o uso mais comum das funções que o Excel libera para você fazer a manipulação das suas planilhas. E é isso, pessoal. Esse foi um extrato das opções de proteção de planilha que o Excel oferece para você. É claro, aquelas opções que são demonstradas na caixa de diálogo de proteção de planilha podem ser mais exploradas ao ponto de você refinar aquilo que você quer, deixar liberado ou não para o usuário quando você for compartilhar essa planilha na rede ou pela internet, por e-mail. Mas é uma opção muito bacana, na verdade muito bem explorada. Você consegue chegar num nível bem, digamos, satisfatório de proteção e de navegação das suas planilhas de Excel. No primeiro capítulo da série nós exploramos a parte de proteção de arquivos da sua pasta de trabalho através de senha. Agora nós discutimos a parte de proteção de planilhas dentro do arquivo de Excel. E no próximo vídeo nós provavelmente veremos a parte de proteção de estrutura de toda a pasta de trabalho. E assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.